Boa noite a todos. A origem da capoeira em São Gonçalo. Este é, sem dúvida, o primeiro de muitos outros encontros que estão por ser realizados na cidade de São Gonçalo. Um encontro com o qual pretendemos ser muito mais do que um simples canal informativo da realidade atual da capoeira vivida no interior e no exterior da cidade. Para alcançar esse pretensioso objetivo, estamos criando um espaço de opiniões e ideias, tanto coletivos quanto individuais, para demonstrar na prática e na teoria os valores da capoeira que vem se desenvolvendo no município de São Gonçalo através dos mestres mais antigos, formados e recém-formados, e todos nós adeptos dessa magnífica arte chamada capoeira. Para levar a cabo este objetivo, contamos com todos aqueles que queiram contribuir com responsabilidade para fazer a cidade de São Gonçalo dar mais um passo na trajetória da capoeira no Brasil e no mundo. Com ética e com sentido comum, abordaremos como tema principal a própria origem da capoeira em São Gonçalo. Continuaremos com os conhecimentos gerais da capoeira, a transição da evolução da capoeira no município de São Gonçalo, a opinião individual dos jovens mestres, e como finalização terá em destaque a interpretação de cada um dos mestres que compõem a mesa sobre o jogo da capoeira, a mandinga, a malícia e a negaça. Em nome de todos aqueles que tentam perpetuar a capoeira, sejam eles mestres ou simpatizantes, desejamos-lhes luz, vida e prosperidade. Desejamos capoeira. Façamos algo realmente extraordinário. Aplaudiremos a capoeira. Junto a nós temos aqui mestres que representam a nossa cultura dentro da cidade de São Gonçalo. Para começar, começaremos com a origem da capoeira em São Gonçalo, que será o primeiro tema. Temos junto a nós o mestre Chita, o forte aplauso do Chita. E o mestre Machado. No segundo tema, que aborda os conhecimentos gerais da capoeira, temos o mestre Boca. No terceiro tema, que é a transição da evolução da capoeira em São Gonçalo, temos o mestre Preguiça, o mestre Guigui, o mestre Naval, o mestre Cobrinha, o mestre Capa, e o quarto tema, que é jovens mestres de São Gonçalo, temos o mestre Urso, o mestre Tony e o mestre Conversa. E a finalização desse encontro, que é a origem da capoeira em São Gonçalo, a gente vai ter como base a interpretação individual de cada mestre sobre o jogo da capoeira, a mandinga, a malícia e a negaça. Desejo vida, luz e muita prosperidade para todos os mestres de São Gonçalo e nós que somos o futuro também dessa cidade. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite mesmo, boa noite, funcionária. E falar de capoeira de São Gonçalo, vamos tentar resumir nesse curto espaço de tempo. Capoeira de São Gonçalo, eu tenho orgulho de ser um dos professores, ou um professor. Comecei em capoeira lá em 1957, na Bahia, e quando comecei a fazer, a dar a capoeira no sentido de grupo, uma luta legal, dar tempo legal, quando eu fui lá, esporte
já nos anos 60, já 63, por aí. E tive como cobaia, meu aluno como cobaia, eu digo até o nome, Guiguinho, meu irmão Pedro Paulo, que já falecido, Guiguinho, Pedro Paulo, Paulinho, Paulo Farinha, Tico e Caquilo. São nomes estranhos, né? E foi ali que a gente começamos. Comecei na quadra do Antigo da Laje e passar os movimentos até sem pretensão nenhuma, despretensiosamente falando, não gostava do que a Pinguim fazia, passava a gostar do que fazia e começou ali o primeiro foco de capoeira da Pinguim São Gonçalo. Não existia médico nenhum. Não existia contato. Quando chegou, e eu morava ao lado da escola de samba acadêmico da Carioca, no Pernambuco. E no dos enredos, que a gente fizesse aquela movimentação de capoeira, nós fizemos. Mas não era lá aquela coisa, não. Não era especialista, eu não era especialista. Isso foi no enredo de 1959, a Fundação da Carioca. Quando chegou no ano 60, no ano de 64, um dos enredos, aí trouxeram uma turma da Mangueira, São Rio, que desconhecia o Paraná, a Mangueira. Aí trouxe o pessoal para nós, juntou o pessoal lá, trouxe o nome, Joaquim Mangueira, nesse meio veio Tavasso, Guaribe, para o tamanho, eles eram meio que também para possibilitar o Guaribe. E começaram também com nós, eu achei que o movimento era muito legal, era uma revolução que estava nesse movimento, eu achei que legal. Juntei a ele, me juntar a ele, fizemos aquele estudo daquele ano. E subiu ali. Quando chegou em 65, 66, já tinham entrado na polícia naquele ano, já estavam incluídos. 66. Aí estava junto ao Carlinho, Carlinho, o menino aqui do Boaçu, Valadares, o Robson, que era aqui do Capitão Robson, e começou a dar aula no Centro de Espírito de Anos de Dias. Aí eu fui lá ver o que era aquilo. Aí eu cheguei no trabalho, aí ele me chamou, e aí nós juntamos, eu trabalho aqui. Aí isso deu início de uma organização para a academia montada. E antes que eu comecei a dar aula, não foi ter proteção, não era aula que eu dava, eu meu grupo começou a passar isso daí, começou a tomar. Não se tinha, como eles permitiam isso, meu grupo de capoeira era um município de São Gonçalo. Eu sou nascido nessa terra. Não tinha. E aí o primeiro foco foi ali. Daí começou a desenvolver, estava ser militar e muito isso lá na pandemia, ficou concentrado lá, e aí surgiu um outro elemento, já se foi, tinha uma conciliação, foi o Mestre Manuel São Francisco, Manuel Gato. Entendeu? Manuel Gato. E aí surgiu uma academia lá em Santo Niterói, na Rua do Rio, ali na Aurelial, a Academia Bonfim. Mas não, o postão pessoal dele lá, ele não quis juntar o pessoal lá, que a gente ficava no quartel, e coisa, passava ensinamento no quartel, antigamente era o tipo batalhão, né? Depois a 12º. Teve quartel, depois ia juntar, tinha um major, Roberto Barreto, né? E juntávamos todos, ia lá para fazer aquele trabalho lá, e eu ficava lá, eles ficavam lá e eu aqui, fazendo trabalho aqui. Entendeu? E comecei a desenvolver esse primeiro grupo aqui, Carioca Estudo, Vila Laje, e foi o primeiro. Eu comecei a dar daqui, dar esse tudo aí, e hoje eu estou aí, e ele foi isso. Mestre Machado, história, médico, professor, aluno, e eu quero fazer aqui uma
parênteses, né, quanto à pauta do meu tema. O tema é a continuação do tema de Chita. E o mestre Chita, apropriadamente, ele abordou o início. Na realidade, ele contou a história, né, de como a capoeira floresceu, começou, né, no seu tempo. E eu só vou dar uma continuidade, mas na realidade dar uma continuidade breve, né, e entrar na parte social da capoeira no município, que é muito importante, e a evolução dela no município é muito importante. Para nós chegarmos até hoje, a capoeira trilhou por uma radiografia para chegar até hoje do nível que nós estamos aqui. E isso que nós estamos vendo aqui, que temos aqui, não tinha antes. Então, a minha vinda para cá, no município, questões funcionais, profissionais, todos sabem, sou da Marinha, e vim para cá, né, a serviço, cursos e aqui me estabeleci. Chegando aqui, já encontrei esses mestres que o mestre citou aqui, né, adicionado o mestre Boca e outros mestres. Para me estabelecer aqui no município, para mim não foi muito difícil, porque aqui encontrei os mestres de grande capacidade intelectual, conhecimentos, capacidade de absorção sociocultural, né? E foi fácil, pela minha maneira de ser, me enquadrar, né, aos conceitos atuais da capoeira da época. Mas não foi muito fácil, né, na questão de trabalhar a capoeira. Por quê? Porque a gente destaca, né, a entidade, o instituto, com a pessoa humana. É diferente. A pessoa humana, ela tendo carisma, ela sendo receptiva, tendo um conhecimento para poder trilhar no meio de todos, fácil. Mas colocar o instituto ali, a mercê da interpretação de cada um, é difícil. Então, quando eu cheguei aqui, vim estabelecido, né, e vim realmente com consciência, né, do que sabia, do que eu tinha, né, e do meu porte, do sustentáculo da minha entidade. Estabeleci. Muitos testes foram feitos comigo para me derrubar. Isso é óbvio. Isso não é que seja o município de São Gonçalo. Aqui foi assim, qualquer lugar assim. Chegava um forasteiro, tá, intitulado mestre de capoeira, que ninguém viu, ninguém sabia se era mestre. Tinham dúvidas, passava para o teste. Passava para o teste para ver se realmente era verdadeiro ou era genérico ou falso. Houve muitos testes. Eu sou seguro, habilidoso, sempre fui astuto, né? Igual a hiena, né? Fui lá, papapá, me adequei ali, associação levada e tal. Mas muitos recados eu recebi na minha academia. Vou lá para fechar. Eu nunca fui covarde. Tal dia pode ir para fechar, que eu estou lá. Abria lá, ficava sentindo, estava preparado, marombado, preparado, brigava mesmo. Não tinha conversa comigo. Não tem hoje ainda não. Hoje não tem. Não aguento, mas não tem não. Mas uma coisa que eu tenho é coragem. E naquela época, se não tivesse coragem, não seria mestre capoeira não. Não seria mestre capoeira, porque muitos receberam tapinha nas nádegas e tiraram o cordel e pararam até hoje. Muitos. Aqui nos Peleveiros. É tanto que São Gonçalo, eu amo, preservo o mestre São Gonçalo. Por quê? Porque esse mestre São Gonçalo, que aqui eu cheguei e encontrei, eles não deixaram brecha para que falsos mestres entrassem aqui e se estabelecessem. Todos que tentaram aqui, botaram o pé, voltaram, não se estabeleceram. Então não foi muito fácil. Agora, como dizia o filósofo Sócrates, discípulo de Platão, abre aspas, conhecimento é virtude, ignorância é vício. E eu quero parabenizar todos vocês pela insistência, pela perseverança de, ao encontro do conhecimento, ao encontro da cultura, ao encontro da amizade, ao encontro da harmonia, para poder estabelecer a nossa capoeira e colocar a nossa capoeira no espaço que ela realmente
tem que estar, que é no espaço superior a todos nós, que a capoeira ela fica e a gente vai embora. Muito obrigado. Boa noite, gente. Eu, acabando de falar, o Chitão Machado. Eu conheço a capoeira um pouco mais. Cheguei aqui com 6 anos de idade em São Gonçalo e abracei São Gonçalo. Hoje, a minha vida toda foi feita em São Gonçalo. Tive os primeiros conhecimentos de capoeira, porque não era fácil, município grande, inclusive o Chico falou, 57, mas não era tanto como é interligado hoje. Fui conhecer capoeira em 69, através de filme, cinema, Canal 100, que eu tive acesso daqueles intervalos de um filme para o outro. Tinha um jornal chamado Canal 100, que era preto e branco. Foi aí que eu comecei a ver um monte de crioulo tudo desenhando, fazer uns trabalhos lá de quadril. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu era novo, eu tinha 13, 14 anos, nunca tinha visto aquilo. Procurei saber. A primeira vez que eu conheci capoeira foi aqui na Praça Nova Cidade. O cara com o pé parecia quebrado, dando aquele movimento estranho. Foi aí que eu comecei. Foi aí que eu conheci o Verdugo. Ele tinha 16 anos também, garotão também. Começou a fazer um trabalho no Recreativo de Unidade. Eu passei a treinar lá nesse momento. Lá meu mestre, como eu nunca exigi dele, ele sempre foi esse tipo que eu tinha da família, não fazia um trabalho. Ele tinha seguidores. Não tinha aluno e adepto, nada disso, era seguidores. Ele participava da aula e aparecia lá, dava aula, e eu sempre peguei aquilo, insistência, abracei as coisas. Passei por todo tipo de luta, então o pessoal até me conhecia aí por outro tipo de luta, porque para ter certeza do que eu queria, que era capoeira. E abracei. Eu sempre me preocupei com São Gonçalo, foi o desenvolvimento técnico de São Gonçalo. Então, passei a fazer uma coisa instintivamente, era chamado repetição na época, ninguém fazia isso aqui, era só aprender e continuar, aprender um movimento. Eu não. Eu queria fazer aquele negócio. Foi aí que eu bati com uns grupos, em 76, teve cara com uns grupos aí que era mais antigo que aqui do São Gonçalo, eu vi que era o mesmo trabalho, chamado repetição. Como isso que vocês fazem aí? Isso desde a época de início de 70 eu venho fazendo. E sempre briguei com São Gonçalo, no nível técnico. Porque capoeira é campo de mandinga. Você tem que é soma, conhecimento. E hoje tudo vocês fazem isso aí. Né? Então foi através dessa preocupação, montar grupo, fortalecer grupo dentro de São Gonçalo. Eu sempre tive essa preocupação, tá? De manter nome. Inclusive o nome do meu grupo não tem nem nada a ver nome de santo, de terra, disso, Paranapá, não queria nem achar isso. É aí que eu criei o nome do meu grupo. Eu não quero falar de mim, eu quero falar de São Gonçalo. Eu quero que vocês botem a mão na consciência, vejam que São Gonçalo é uma coisa muita coisa sobre aqui de São Gonçalo que o pessoal esquece. A Umbanda, hoje tem faculdade até em São Paulo, faculdade de Umbanda. Ela saiu daqui de Neve, dentro da Caxias, onde foi criada a Umbanda. E hoje está no mundo. Esse negócio aí, a primeira corrida automobilística foi aqui em São Gonçalo. Aqui tem um monte de ponto histórico, que é talvez mais antigo do que o próprio Rio de Janeiro, tá? E aqui em São Gonçalo, se vocês prestarem atenção, Fazenda Curubandê, Praia da Luz, água mineral, tem um monte de ponto turístico aqui que o pessoal só se descobre quando vai lá para fora aí, passa a descobrir aqui dentro de São Gonçalo, passa a ver. É como você chegar lá fora. Você foi no Cristo Redentor? Não, nunca fui, né? É como aqui em São Gonçalo. Muitos lugares aqui em São Gonçalo, muita gente gonçalense nunca rodou. Guaxindiba, tem cada coisa lá, parte histórica. Então nós temos que descobrir isso. São Gonçalo é muito grande e nós devemos conhecer. Valorizar, aí que você vai valorizar a nossa terra, partindo da capoeira. E daí a capoeira está aqui, ó, está focada em vários municípios aí, nós estamos da São Gonçalo.
se não foi de São Gonçalo, aprendeu com o pessoal de São Gonçalo. Vocês não me perderam para lugar nenhum do Rio de Janeiro, do Brasil, talvez do mundo, não perdemos. Talvez pode estar na consciência, porque São Gonçalo não cai muito na mídia. O que manda é mídia. São Gonçalo, e está na hora da gente tentar cair na mídia e mostrar que São Gonçalo é um celeiro capoeirista. O pessoal não valoriza, nós temos que abraçar, todos nós que estamos aqui, temos que abraçar isso. Eu gostaria de ver a coisa que o Guigui sempre se preocupou, São Gonçalo, isso aí. Eu sempre tentei fazer, né? Mas tudo bem. E na hora que ele estou sempre presente, nós temos que levantar São Gonçalo, tá, gente? Eu só queria falar pouca coisa sobre isso aí. Eu quero falar disso sobre o da transição da Revolução da Capoeira. Boa noite a todos. Boa noite. Em primeiro lugar, eu fico muito satisfeito com a presença dos mestres mais antigos, porque são pessoas que eu sempre respeitei e sempre admirei. Um dia eu pensei e achei que são coisas que é difícil, que eu ia chegar aonde eles estão hoje. Mas é difícil chegar, porque eles estão uma estrada muito além do que eu penso, mas eu estou sempre admirando. E a evolução da Capoeira de São Gonçalo, eu fico muito satisfeito em ter participado dessa evolução da Capoeira de São Gonçalo. Porque eu fui um dos pioneiros a fazer roda na rua. Eu me lembro bem na época que eu comecei a fazer roda na rua, quando eu parava uma roda de capoeira, todo mundo corria, eu ficava sozinho, não deixava nem eu divulgar o meu trabalho. E hoje, quando eu faço uma roda de capoeira na rua, eu faço para 10 vezes e às 10 vezes as pessoas vão estar ali assistindo. E através dessa roda já tem outras rodas dentro de São Gonçalo. E hoje as rodas de São Gonçalo, não sei se na época dos mestres eram assim, desse jeito, todas as rodas do mês parece ser um evento de capoeira. Por que é um evento de capoeira? Porque não são as mesmas pessoas do mesmo grupo que estão participando. Ali são pessoas com várias camisas e todos ali, nós estamos todos ali em prol da capoeira. Né? E foi uma coisa que eu consegui, né? Acho que eu sou um dos pioneiros, de repente eu estou até um pouco equivocado, mas eu acho que eu sou um dos pioneiros porque eu sempre lutei em prol do município de São Gonçalo. Então eu não vejo o Capoeira de São Gonçalo, mesmo não fazendo parte do meu grupo, como se não fosse uma semente minha. E todos os capoeiristas que não fazem parte do meu grupo, mas são de São Gonçalo, eu acho que fazem uma parte, já tem uma participação muito grande da minha pessoa. Então eu venho lutando para que todos também pensam dessa forma. Todos pensam dessa forma. Agora, o que não fazem parte de São Gonçalo, que vem de fora para cá, eu penso com a mesma ideologia que o mestre Machado falou ainda agora. Que eles voltam. Porque São Gonçalo é da gente. Não somos donos de São Gonçalo, mas nós somos raiz de São Gonçalo. Legal? Só isso que eu quero falar. Obrigado. Boa noite, Irina. Boa noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar da emoção que é de estar aqui ao lado desses ilustres aqui, tá? Não é boca para fora, não, é do coração dele. Tá? Fala um pouquinho da evolução da capoeira de São Gonçalo. Eu estou segmento aqui o mais que eu falo. Roda de rua sempre aconteceu. Só que era um tempo diferente. Tá? Eram 3 toques que se tocavam.
todos os toques sempre existiram. 3 toques no total. Usava São Bento Pequeno, São Bento Grande. Os 3 toques. Nós conhecíamos todos os toques, mas os toques na roda era o seguinte. Por exemplo, o grupo do Mestre Boca estava ali na rua, fazendo uma roda. Se chegasse o outro grupo, era mais 5 minutos de roda. Era mais 5 minutos de roda. Eu não tinha essa confrontação que existe hoje. Não existia. Por exemplo, o grupo do Mestre Boca estava fazendo uma roda ali, chegava o outro grupo. Era mais 5 minutos de roda. Não acabava. Era uma facada ali. Todo mundo ia provar alguma coisa, cada um que era mais forte que o outro. O grupo era mais forte que o outro. A evolução que aconteceu, como eu estava falando, rodas de rua sempre aconteceu. Só que roda de rua e roda na rua. A roda na rua é feita para quê? Para divulgar o esporte, divulgar a capoeira, uma confraternização. Todos os grupos hoje em dia conseguem se concentrar no único espaço. Hoje em dia, isso aí é através de quê? Dos mestres novos, né? Os mais novos que vieram, foram buscar conhecimento. Eu até então, eu vinha conhecer, já sabia do conhecimento, já vinha praticar, né? A exercer o tanto de Mandela, ou Benguela, Venezuela, Manuela, Capitel dos senhores da vida. De algum tempo para cá, eu exerci esse modo. Porque eu conhecia que todos os jogos, o código que era exercido do outro grupo, tá? Era a bola, São Bento Pequeno, São Bento Grande. Mas era assim. O grupo estava na rua. Se chegasse outro grupo, era 5 minutos de roda. Aí o mestre nós foram buscar para instituir, tá? Começaram a colocar o toque já existente, mas eu não trabalhava nesse toque, eu acho que ele mexe aí também, não sei. Se eu estiver falando besteira, né, me corrija, por favor. O Banguela, por exemplo, a Banguela, a partir desse toque, a partir dos novos médicos, a cabeça mudou, tudo é evolução. Eu tenho um amigo, vai de bandido, mexe pouco, também não existe mexe pouco. Meu pai por quê? Foi primeiro do que eu. Depois, aí eu passei a ser filho dele. Aí eu também já tenho meu filho, mas tudo partiu dele. Tá? Então, os novos mestres, eu acho que sentaram, pensaram, né? Estudaram mais, né? Tudo é evolução. Então eu tenho um mestre que eu admiro muito, ele fala assim, capoeira é uma arte de evolução. Ouvi isso na boca do mestre Pipi, Marinha, por quê? A partir desses mestres novos aí, começaram a colocar o toque de Mandela. E nesse toque, consegue-se adequar, confraternizar, adequar no mesmo único espaço, vários grupos, várias carreiras, ideologias diferentes, mas com um propósito único, que é elevar o nome do nosso esporte, que é a capoeira. Tá? Então, além de prevalecer a técnica, excluiu esse movimento que tinha antigamente, que se tinha um grupo na rua se exibindo, vinha outro grupo a 5 minutos de roda. Começou a ter uma diferenciação. O próprio mestre Guigui, quando começou, o mestre Guigui, internando com o mestre Guigui, o berimbau do outro, jogar lá, quando chegava um grupo diferente que os companheiros iam jogar, os alunos do grupo olhavam para o mestre assim, se fizesse assim, ó, ele já deixava jogar. Se ele olhasse para o outro lado, os alunos não sabiam o que iam fazer. Tá? Então, a partir desse mestre móvel, foi mudando. Eu consigo chegar hoje em dia, jogar com o mestre Guigui,
mexe mais tudo, consegue chegar de igual. Não tem mais aquela rivalidade de querer, entendeu? Mostrar que o grupo é melhor do que ele. Até pensa a rivalidade, mas através do jogo. Jogo bonito, orientação diferenciada. Perguntas e respostas que eu aprendi isso. Eu aprendi isso com ele. A capoeira é um jogo de perguntas e respostas. Eu aprendi isso com essa coisa. É um jogo de perguntas e respostas. Se você chegar numa roda e souber perguntar, você vai ter uma boa resposta. Se você perguntar errado, você vai ter uma resposta que você, de repente, não vai estar preparado para absorver. Então, essa é uma evolução que houve. Eu tenho que falar, não podia deixar de falar isso. Esse cara aqui, mesmo sendo mais antigo do que ele, porque eu sou o mesmo dia. Ele me ensinou isso. De repente, o mestre Bora, o mestre Machado, o mestre Chita, tentaram me dizer isso, mas de uma outra forma, eu não entendia. Mas o mestre Gui, eu consegui entender o que ele quis dizer. É uma arte de evolução. É o jogo de perguntas e respostas. Então hoje eu agradeço ao mestre Gui. Mas vou o quê, mas eu agradeço a ele. Essa abertura que ele fez na minha mente. Porque há um tempo atrás eu era assim. Só enxergava assim, igual cavalo. Aí o tempo foi passando, você manteve contato com esses mestres novos, tá? Foi abrindo um leque. Eu senti necessidade de mudar. Mudar o quê? Meu ponto de vista. Até movimentação. Eu comecei a chegar em roda, pertencia a um outro grupo. Hoje em dia eu sou grupo nacional da capoeira, mas pertenceu a um grupo, até fazer para outro grupo. E a rua do mestre aqui, eu fazia um movimento, eu determinava, eu acho que procurava o adversário, aí eu botava na verdade para entender. Uma coisa, tenho que mudar. Então, esses mestres novos serviram para isso, abrir minha mente, tá? Fazer com que eu entendesse que eu tinha que mudar, buscar movimentações diferentes. Então, isso é a minha parte que eu estou falando aqui da evolução da capoeira. Vou passar a palavra aqui para o mestre Paulinho. Boa noite, boa noite. Boa noite, mestre. Essa evolução da capoeira de São Gonçalo, em termos de que havia muitas guerras aqui, ninguém se dava, como a gente está falou. E hoje em dia a gente pode andar junto, a gente pode fazer trabalho junto. Isso aconteceu, é uma coisa natural. A evolução do ser humano é assim. Tudo para desenvolver, muitas vezes começa com guerra. A guerra faz parte da evolução. E a capoeira não é diferente. Um rebentando o tecido, outro arrancando o dente, quebrando o queixo, deixando a costela aqui com uma evolução caída, outro dando a evolução. Então, fez parte da nossa evolução, do norte, do nosso São Gonçalo. Hoje em dia, não pode fazer mais. Não pode fazer mais, porque tudo se modifica. Tudo muda. Se você não mudar junto com o mundo, você fica para trás. Fica para trás. Você vai ficar sendo mal visto. Literalmente mal visto. Sem entrada em lugar nenhum. Então, obrigatoriamente, você tem que mudar. Não é nenhuma coisa grandiosa o cara dizer que mudou. Principalmente o cara que era bronco, tal, aí mudou, hoje em dia ele está lá. Não, se ele não mudar, ele perde. Ele perde. E a capoeira em si, São Gonçalo, ela mudou para melhor. Mudou para melhor.
Você pode se perguntar quando em São Gonçalo uma camisa, uma bandeira ia organizar um evento e dentro da academia, da outra bandeira, ia fazer uma finalização do dia. Seria outras bandeiras se ele quisesse. Então, hoje isso aí é um reflexo, é uma demonstração viva. Isso aqui é a demonstração viva da evolução. Não é só o golpe da capoeira, não é só a movimentação, é a mentalidade. A capoeira é isso aí. E está mudando. Estamos sendo entendendo. E já parte daí. A prefeitura, o governo municipal não nos respeita. Nós temos que nos fazer respeitar. Nós vamos aprender isso. Nós já estamos no caminho, Não só eu, a gente estava conversando, eu cinzento, mais alguém. A gente estava conversando e tem mais osso. Tem mais alguém aí botando academia própria. Mais umas 2 cabeças botando academia própria. O Caba está tentando já tem um tempo. Vai conseguir. Eu não consegui não. Para mim, academia própria é eu parar de pagar aluguel e botar um estabelecimento que seja meu. Tá pago, eu só pago IPTU. Ali é meu. Quando eu estiver pagando aluguel, não é meu. Então, se eu estou no aluguel, ainda não é meu. Mas a minha pretensão é um espaço meu. Alguns capoeiras estão colocando. Isso é um caminho. Um caminho para a gente se unir e botar um espaço único da capoeira aqui. Em São Gonçalo, único para a gente frequentar clube, coisa nossa. Alguma coisa que a gente possa frequentar, independente de ter prefeitura e tal, porque você vale o que tem. Se você não tem, você não vale nada. Então, se você tem para oferecer, você vale alguma coisa. Se você não tem nada para oferecer, só ideia, eles acham que eles têm também. Não interessa para eles a sua ideia, só a ideia. Você está querendo vender a ideia. Eles querem uma coisa que eles possam lá e meter a mão e executar e fazer e mostrar na hora. Então a gente tem que ter, a gente poder tirar deles também, a gente poder ter eles com a gente dentro da nossa ideia, não aceitando a ideia deles. Isso aí sempre é a mesma coisa de ser escravo. Igual a gente era e hoje é escravo ainda. Nós temos que sair desse regime de escravidão que São Gonçalo implanta para o povo de São Gonçalo. Não faz nada nas comunidades, entendeu? E nós estamos aí à mercê deles. E a capoeira sempre foi instrumento de evolução do povo em geral. Usar a capoeira, esse conhecimento que a gente tem, a grande força cultural do povo brasileiro é a capoeira, e é como que a gente vai conseguir sair da lama social. Incrível que pareça, você pode escrever no papelzinho, guardar no fundo da carteira. É com a capoeira, é o movimento capoeirístico que continua por debaixo do pano, fazendo mudar. Isso é evolução. Boa noite a todos. Eu vou aqui só pegar gancho nesse tema lá do início do Mestre Lápia. Eu comecei a fazer um trabalho de capoeira aqui no município em 87. Até então nesse período, a capoeira era bem escondida
nós capoeiristas, né, para andar de roupa de capoeira aqui, a gente usava muito aquela sacolinha do supermercado disco, que era um papel barra, enfim. E eu com uma necessidade de implantar capoeira em escolas, fui obrigado, não tinha carro, fui obrigado a me locomover com a roupa de capoeira que eu tinha 15 minutos para transitar de uma escola a outra. E automaticamente aquilo foi proliferando. E hoje em dia é natural que nós saímos aí e encontrar pela rua, segunda-feira de manhã ou domingo à noite, capoeiristas uniformizados. Né? Isso aí vem crescendo no que eu falo, que nós temos que nos apresentarmos, tem que fazer barulho na cidade, tem que fazer barulho. Falou-se aqui sobre toques de capoeira, evolutivamente foram surgindo isso. Eu continuo uma pessoa radical com o meu pensamento e muito preocupada, uma pessoa muito preocupada com as coisas que a capoeira vai perdendo. Por exemplo, fala-se muito da benguela hoje. Eu acredito, aplaudo o poder de evolução, mas sem perder as tradições, rituais, fundamentos, né? Até mesmo que o berimbau ele foi nos dado aí para ele cadenciar a cada jogo ali em cima de cada toque do berimbau. Falou-se também dos mestres novos. Os mestres novos têm que ter muita cautela para não se desgarrar dos mestres mais antigos, senão nós vamos interromper as nossas tradições, a nossa história cultural da capoeira no município. Né? Sobre essa evolução da capoeira, em gerações, eu digo em gerações, nós aqui fazemos parte apenas de uma geração de capoeiristas de São Gonçalo, aí vem outras gerações que já se manifestam em prol de um movimento, de um trabalho de capoeira, que é simples resumir isso. Porque era uma coisa muito difícil, era uma coisa que era no chicote. Não, nada disso. A dinâmica da coisa é evoluir a cada dia que passa. A dinâmica da capoeira é evoluir a cada dia que passa. O que aconteceu com isso? A partir dessa evolução, houve uma necessidade de didática, de ensino, de ética. Aí as pessoas entenderam que faltava ter, desportivamente, educação. Simples. Se eu educo, deixo de ser mestre, usar o título mestre, passo a ser educador de meus alunos e os demais mestres da mesma forma, vai todo mundo se enquadrar, porque todo mundo sabe que a bandeira principal é a da capoeira. O município de São Gonçalo, eu discuto com mestres de outros municípios, o pessoal tem muita mania de falar que o Rio de Janeiro é onde se concentra o maior número de mestres. Eu não conheço mestre do centro do Rio de Janeiro. Juntar Bangu, Campo Grande, Mérida, é uma coisa. Município, nós temos aí comprovadamente o maior número de adeptos na capoeira. Acredito eu que através de alguns trabalhos que a galera está sentando, está batendo cabeça junto, estão chorando junto para sorrir, todo mundo contente, mas à frente, é resultado de gerações, de não abrir porta para grupos que nada tem a ver com a nossa formação capoeirística. Porque se nós formos buscar aqui, todo mundo aqui acaba vindo, quase todo mundo de um lugar. Quase todo mundo vem de um lugar. Quem não vem desse lugar tem um coração nesse lugar. Entende? Comprovadamente nós estamos descobrindo as nossas forças. Eu sozinho, com um grupo lá de 30, de 10, de 50, de 300, faço alguma coisa, eu faço um barulho pequeno. Mas se eu junto 30 de lá, 20 daqui, 100 de lá e tal, e acolá, eu vou fazer uma zoeira que vão parar para vir. Né?
Então o que eu falo, o município é bem amplo na capoeira. Pô, nós temos uma qualidade técnica imensa, porém, com todo respeito a todos os capoeiristas, acho que os educadores de capoeira hoje precisariam voltar um pouquinho para estudar um pouquinho a capoeira. Aí a gente fala em estudar capoeira, o aluno senta em frente ao computador, pesquisa, o que ele achou que eu escrevi lá é o que ele acha que está certo. Pesquisa não é por aí. Eu vou chegar à minha conclusão através de vários itens que eu vou tirar de várias pessoas para fazer a minha conclusão desse conteúdo. Mas o que o Caba está falando é outra coisa. O Caba está falando de tradição, de ritual, de fundamentos, que nós vamos perdendo. Nós sabemos disso, nós vamos nas rodas hoje no município e fora do município, toca-se benguela para iniciar-se a roda e logo a seguida é regional. E a capoeira do Rio de Janeiro não tem estilo, nós somos capoeira do Rio de Janeiro. Nós somos capoeira do Rio de Janeiro. A capoeira aqui era bem gostosa quando se cantava aí 50 ladainhas no ritmo de Angola e o jogo acontecia. Hoje em dia trouxeram alguns baianos para dar aulas de capoeira Angola e acabaram nos escravizando a mente. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Por que tem que ser assim se nós não somos enraizados no estilo deles? Por que tem que ser benguela regional se nós não somos regionaleiros? Aí a gente perde algumas coisas, né? A gente questiona tanto o berimbau. E isso que eu estou falando aqui é muito importante para essa fase evolutiva da capoeira, que é um processo inicial isso aí. A rapaziada às vezes está dando aula, vocês sabem disso, né? O berimbau arrebenta uma vez, o berimbau arrebenta a segunda, a gente para a roda. Por que eu paro a roda? Eu vi o meu mestre parar a roda, ou eu cheguei às minhas conclusões que devo parar a roda. Por quê? Será que não faltou eu fazer uma ovação para o início da roda? Não faltou uma mensagem inicial à roda? E quando eu venho falar isso com vários segmentos aqui, é porque eu acho muito importante parar, pensar nisso, e a gente resgatar isso. Porque quando a gente perde um pouco disso, a gente está deixando vazar pelas mãos. As músicas de capoeira hoje, eu sou um cara que eu gosto de compor, parei de compor, eu me fechei para composição de capoeira. Porque é benguela, e no final é tudo uma coisa só. A melodia é uma coisa só. O pessoal está pegando as letras e estão colocando. Mas em compensação, os nossos alunos têm um retardamento no aprendizado da capoeira, porque a ladainha ela conta a história. Não é isso? E chula, agora tem chula, tem corrido, tem quadra, né? Isso tudo está na atividade, não é, né? Era tão resumido, cara. Chulas e ladainhas. Isso aqui está tão embolado que o aluno que entra hoje ele tem que ficar 30 anos para pegar mestre capoeira. 30 anos para pegar mestre capoeira. É um absurdo. O cara entra na universidade, 4 anos ele está graduado, mais 13 meses, 15 meses ele está pós-graduado, com 5 anos ele já é doutor. Né? E nós vamos ficar 30 anos. O mestre Guigui aqui, ele citou a vontade que ele tem de chegar lá e sabe que é muito difícil. Aí eu vejo a rapaziada hoje aí, com o maior brilho, cara. Né? O tempo vai chegando. A gente precisa resumir essa forma de evoluir sem perder a essência da capoeira, que é o principal. Quando a gente perde a essência, a gente passa a levar a capoeira só desportivamente. Eu acho que o valor maior da capoeira é cultural. E esse é o resgate principal que temos que fazer. Tá bom? Eu queria falar só isso aí. Muito obrigado. Jovem mestre. Olha só. Boa noite, né? Eu queria ressaltar o que o mestre Caba falou sobre a formação até dos jovens mestres. Eu antes quando eu montei meu trabalho, eu só botava toque. Toques que benguela,
regional. Toque que, como se fala, da modernidade. Aí passei mais a pesquisar. Eu tive uma palestra no Rio, os mestres antigos falaram assim, pô gente, nós estamos esquecendo as nossas tradições. São Bento de Angola, São Bento Pequeno, e a própria Angola. Então o que acontece? Eu juntei a isso, como também vi o mestre Capa, o mestre Bota, de São Bento Grande, de Angola, aquela forma que viu gostosa, aquela capoeira que bate de andar bem, que a pessoa joga. Passei já a adaptar o meu trabalho, no trabalho da capoeira, que eu sou daqui de São Gonçalo. Graças a Deus eu tive uma boa formação capoeirista, o mestre Guido, cara que um bom tempo passei pela escola. Tive o Antônio, que também me deu um bom respaldo, Zumbi, né, na época de adolescência, eu comecei mar, e nunca deixei de deixar a minha terra, que é São Gonçalo, é minha, para mim, é uma das melhores capoeiras do Brasil, do mundo. E aqui eu aprendi, e aqui estou aprendendo. Quando eu passo a rodar outros estados, eu, graças a Deus, tenho uma oportunidade, eu levo o meu nome na minha bandeira, na minha casa, em São Gonçalo. Mas para onde eu aprendi e aonde eu... Pô, você é da onde? Pô, sou de São Gonçalo. Me formei, comecei aluno, me formei mestre pela terra. E eu participo até hoje. Era muito fácil. Quando eu saí do grupo, tem lá vários grupos de fora, é fácil. Mas e aí, a minha identidade? Hoje eu sou um contramestre, na época eu era um contramestre. Eu vou falar, boto uma corda, e depois eu vou voltar aqui o quê? Com a mesma cara e a coragem? Não. Fiquei aqui, comecei com o mestre, acordei no grupo, fiz a minha parte. Nunca deixei de participar dos eventos da minha cidade. E hoje eu me sinto realizado dentro da capoeira de São Gonçalo, é onde eu aprendi. É fácil você criticar, apoiar. Então eu tenho a agradecer aos mestres antigos aí. Sem eles, isso não era nada. Sem eles, a gente não tinha sido produtivo. Nós estávamos aqui hoje, estávamos aqui hoje, né? Porque é fácil. Você vê aí, ó, o mestre Chito. Você vê o mestre Machado, o mestre Bota, o mestre Naval. Hoje eu tenho que a maior alegria do mundo, o mestre Naval, a formação dele, antiga, está no meu trabalho, a gente faz a mesma linguagem. Gente, o cara querer aprender, querer buscar não é vergonha não. Vergonha é o cara, como se fala, vergonha o cara não se assumir. Então eu acho que isso é a humildade acima de tudo. Então eu queria parabenizar o Gui, o mestre Gui, porque eu faço uma roda hoje de peso, graças a meu bom Deus, muitos amigos na capoeira, eu posso falar assim, esses meus amigos vieram para me ajudar. Então ele, uma vez falou assim para mim, Rô, bota a cara mesmo, a capoeira está aí, você é São Gonçalo. E eles vêm aqui do outro lado, então um trecho, o mestre Catrito falou assim para mim, burro é aquele que fala que São Gonçalo não é bamba. É porque eu estou lá direto, lá eu fiz capoeira. E 99 mestre Miguel, já estava falando aqui, do cativeiro, falou aqui, ó, gente, Rio de Janeiro é tudo, mas São Gonçalo é celeiro de bamba, tudo vem daqui. Então eu carrego a minha bandeira de São Gonçalo. Então, mestre, eu queria agradecer a vocês por eu estar aqui, mestre Gui, mestre Gato, mestre Cobrinho, mestre Naval, e a todos nós que somos novos, mas estamos aprendendo cada dia. Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite. Eu queria muito pouco dizer São Gonçalo,
não foi pelo meu mestre que eu comecei capoeira na Zona Sul, né, em Niterói, aluno do mestre Moreno, formado pelo mestre Bota. E quando eu vinha para cá, eu vinha esporadicamente com o mestre Moreno, o mestre Capo, a gente quando saía excursão, mas pegou de Caraí, tudo cheio de ônibus, lembra disso? Pegou de Caraí, Zona Sul. E eu realmente só comecei a aprender capoeira depois já de formado, quando eu comecei realmente a frequentar, a participar, não frequentar, participar da capoeira de São Gonçalo. Quando eu tive a oportunidade de conhecer o mestre Chica, o mestre Machado, os mestres que não estão aqui hoje em dia. E uma coisa que me deixou emocionado ali fora, eu estava conversando com um amigo, o mestre Machado chamou e me deu um abraço. Deve ser que eu dar um abraço pro garoto ali. E eu acho que o resultado disso aqui hoje é, a gente estava conversando ali, os capoeiristas, principalmente os mais novos, começaram a enxergar o trabalho, a capoeira, como a pessoa, o trabalho que a pessoa faz, não camisa, entender a capoeira como um capoeirista, uma pessoa, aprender a enxergar o capoeira como capoeira, não como bandeira. Então acho que por isso que a capoeira está aqui hoje. Essa mistura, essa união de capoeira. Só isso. Obrigado. Meu nome é Conversa. Quero pedir uma boa noite a todos aí, os mestres aí, presentes. Uma boa noite aí a todos os graduados aí, e outros aí que não são capoeira simpatizantes. Eu vou me abster a falar da capoeira de São Gonçalo e de determinados mestres novos, dos mestres novos formados, até porque na formatura de determinados eu não estava presente, então vou falar dentro do possível e na medida que eu sei. Eu comecei capoeira em 1982, 83, no Apolo 2. Então vou trazer isso para São Gonçalo, por quê? Porque foi onde eu comecei a aprender o jogo e a luta da capoeira. Comecei em outro grupo, vim aprender com o mestre Bota. Comecei nessa data, em 83, parei 2 anos após e voltei e regressei à capoeira depois com o mestre Bota, já no ano de 1992, 93, no qual hoje eu sou formado já há quase 2 anos. A capoeira de São Gonçalo e os mestres novos, também vou me abster a esse termo, essa pauta aí, no graduado do cinzento, que é o seguinte: o que aconteceu? Determinados mestres novos, vamos fazer um paralelo, e a capoeira de São Gonçalo. De fato, eu não tenho muita coisa nessa época de determinadas pessoas que eu conheci jogaram capoeira, o pessoal da minha época, e mais velho um pouco, nem tudo foram flores, na medida do seguinte: eu penso, e como muita gente pensa, a filosofia do meu grupo e de muitos mestres também de São Gonçalo, é evitar e não falar em capoeira em determinados lugares, até porque a pauta é São Gonçalo. Então o que aconteceu foi o seguinte: a capoeira de São Gonçalo, celeiro, entendeu? Terreiro de Bamba. Dá uma parada? E eu acho que a verdade é meu, você faz com chacrinha, Chacrinha. Chacrinha, né? E eu trouxe pra cá, já em 59 para 60. Né? De 59 para 60. Eu tinha aí 16 anos. Meu pai, que deu dizer isso aí,
Eu não era lá que eu tinha, pô, como é que fazia isso se você era menor de idade? Meu pai me estava na instituição que estava ali no final do caso. Aí, cara, eu fui isso. Entendeu? Então, tipo, desenvolvi fisicamente, desenvolvi fisicamente. Quando cheguei aqui, comecei a ir para o São Batu, que era a São Batu, internado, etapa, coisa, tudo, mas desenvolvi. Depois, quando eu tinha criado esse grupo, como eu falei para vocês, criado grupo não, que fazia esse e aí nós fazíamos, começamos a fazer primeiro com de roda, até que roda mesmo. Aí eu passei a ter sentido, meu pai foi criticar um pouco, foi lutador de luta vale tudo, era o PSB, quem viveu na época do falava dele, durante muitos anos por aí, era meu pai, lá em Matinada, Terra. Então, eu acompanhava ele para lá e para cá, inclusive o primeiro contato com a polícia foi através dele com a República do Peru, com a Patagônia, que eu mostrar lá, o primeiro contato com o palhaço por aí. Entendeu? Eu tenho mais novo que 13 anos nessa época. E aí, formando aqui, quando eu comecei a tomar capoeira antigamente, para você, a sociedade que dizia que você era médico. Como é que dizia que você era médico? Método não sabe que método é um título honorífico. Foi dado em 1932 para sacanear o pessoal. Eu não sabe disso. Sim. Né? Que tipo de método meu é método de obra, método de embarcação. Né? E capoeira, como é que você isso? Não é capoeira. Ele agora está me falando lá fora, e aqui eu escutei coisas diferentes, mas deixa eu falar, que a capoeira sacaneia a gente que sacaneia ela. Que a capoeira está. Os capoeiristas não estão preparados para a capoeira ainda. A capoeira está ali que tem para nós. Estamos vivendo ela, contando os cantinhos dela, e achando que somos donos dela, somos donos de nada. Entendeu? Pelo contrário, hoje eu estou aqui, igual o seu legalzinho de técnico, tal, o cara é capoeira, senão está falando de Deus. Entendeu? Eu viajo o mundo afora por aí, o cara está falando capoeira. Se eu fosse engenheiro, médico, está com a patente, também tive essa oportunidade de conhecer França, Alemanha, Suíça, entendeu? Portugal. Não teria condição de coisa não. Mas a capoeira me leva isso tudo. E a capoeira que está me levando. Eu podia ser um profissional liberado a mais alta coisa que acho que não teria essa condição para não. Entendeu? Porque a capoeira me leva a cabeça dessa. Acabou. Como acredito, Machado, ele desculpa, eu estou repetindo. Não, mas é verdade. Machado ele deixa todo pouco. Ele deixa todo pouco complicado. Um homem que ele tem vários títulos, vários cursos superiores, diz que o maior orgulho dele é o quê? De capoeira. Isso é verdade, ele é legal. Essa semana eu fui fazer, fui no banco, fui fazer uma casa de banco, até na minha associação, ela perguntou, qual a sua posição? Eu disse, mestre de capoeira, mestre de capoeira, com todo orgulho mesmo. Faço eu com a minha voz, entendeu? Eu sou mestre de capoeira e a vida não fez isso. Antigamente, o mestre de capoeira se fazia como? Por coragem, liderança, coragem, entendeu? E uma certa, claro, você tem que ter sapiência, não. Mas é como se diz, eu não tenho pedido o dia, empolgado, tá? Entendeu? Conhecimento de causa. Tem que ter conhecimento de causa, que era mesmo coragem. Então, eu tinha um grupo, tinha coragem de fazer de cara um público. Entendeu? Encarar um público. E sabia que estava fazendo pelo menos no início ali, então, aí eu fui fazendo, me chamou para fazer não sei o que, me chamou para fazer não sei o que, aí eles me intitularam na capoeira. Me intitularam dessa forma. E como eu, vários deles. O Biba foi titulado assim, assim. Ele fez pensamento, reconhecimento popular. Reconhecimento popular.
Eu quero ver se alguém me cobra que o mestre Biba gradueira média. O mestre Patinha é gradueira média. Mestre, pegando agora no rapidinho aqui do médico. Tem um médico de São Gonçalo, né? Que aí o meu compadre trabalhava no banco na época. Aí ele foi lá, chegou lá no banco lá, fulano tá aí. Aí tá ali dentro. Porque eu quero falar com ele. O que você é dele? Não, o que você é? Você quer falar com ele? Você é? Não, eu sou o pedreiro dele. Aí eu pedreiro está procurando. Então, o pedreiro estou aí procurando. Eu sou um pedreiro dele. Aí está pensando que está pedreiro dele. Aí ele saiu e ele falou assim: pedreiro foi filho, pedreiro. Chegou lá no carro velho, né? Eu vou dizer que era mesmo. Tem vergonha. Aí eu falou assim. Não, aí ele virou, falou com ele, professor, eu vou procurar a mulher assim. Não, é meu mestre, ela tem um mestre, ele é tão simples, né? Nem falou, né? Dando na questão de ser mestre, o que é ser mestre? Na opinião de vocês. A opinião de vocês dois, que são os mais velhos, tá? Vou direcionar para eles. E já entraremos em outras assuntos. Não, o mestre Paulo já vai entrar em outras assuntos. Vocês dois, o que é ser mestre? Porque nós devemos aprender com vocês. O Aurélio, o vocábulo, ele é uma coisa fantástica, muito rico. Em determinadas palavras, o texto, ela faz uma abertura muito grande para você responder uma única pergunta. Para perguntar é muito fácil. Você fazer determinadas perguntas, ela é fácil. Agora a resposta, ela não é tão fácil. Por que não é tão fácil? Porque tem programas que é M's respostas. E às vezes, desses M's, às vezes não é o que a pessoa que pergunta está querendo ouvir. Aí é complicado, às vezes ele responde e manda aquele mexe. Assim, o outro falou aquilo, pode ser também. Então é uma coisa muito rica, você percebe. Para mim, esse mês está falando feio do filho. Aí, ratificando o que o mestre Guilherme sobre a questão de ser médico para todos. O que é que eu digo? Você precisa, não sabe um pouco da minha exigência quando você vai ter capoeira, porque você está fora. Está fora. Mas o mestre da missão do Estado sabe que não é. Qual é a luta que nós temos aqui, inclusive eu, né, que eu não sei ser demagogo. Se você, para mim, se formar mal, eu não vou te reconhecer como mestre de capoeira. Não é que eu vou ser melhor, você vai ser melhor do que eu 10 anos luz. Mas se formou mal, e eu não vou reconhecer, não vou sentar perto de você, não vou dar minha mão como mestre, como amigo, quando te abraço, como mestre, não vou sentar com você para dialogar como mestre. Isso eu não faço. Eu sou um cara assim. Enquanto tem outros que são demagogos. Mas não é, não sei o que, quando está na mesa junto, mas depois chega lá, apresenta o cara com o mestre, mas aí eu fico com minha cara lá embaixo. Eu até fiz um retrospecto na minha maneira de encarar isso. Tá? É o seguinte, se o camarada não for formado, é de São Gonçalo. Abandona o mestre São Gonçalo, porque não gostou, é uma opção dele. O método é contraditório, o método não é o método que ele espera, porque ele acha que quer algo mais, o mestre não tem para dar para ele sai e vai para outro lugar, tudo bem. Mas ele não vai procurar aqui, vai procurar em outro lugar. Vai procurar outra maneira de vir para cá e vir para cá? Não, eu não reconheço. Eu não, só reconheço sim. Se alguém em São Gonçalo reconhecer esse mestre, e aqui tem 3, um eu já chamo de mestre, que eu sou um cara muito obediente. Um eu já chamo de mestre, é o Marquinhos. Estou dando o nome aqui, Marquinhos, porque eu já chamo de mestre. Se eu não chamar de mestre, eu não falei no dia que eu quero deliberar ninguém. Eu não considerava ele mestre, mas eu falei para ele. Ele foi no SESC que eu trabalhei, eu mandei ele para chamei o diretor de esporte, mandei botar para fora. Com esse cara aqui eu não trabalho. Se ele fizer um trabalho de capoeira aqui, eu pego a minha coisa e vou embora agora. Falei para Ronaldo, o diretor de esporte, assim, na cara dele, assim. Não foi por trás ninguém tirando, não. Na cara dele. Entendeu? Então o que acontece? Todo mexicano falou o que eu falo aqui sempre, que realmente o mestre capoeira tem um maior valor, não é só pra gente não. O maior valor o mestre capoeira quem dá não somos nós.
É a pessoa que estudou. Não é o leigo, não é o analfabeto, é a pessoa que estudou. É que dá mais valor. Pô, um doutor, um médico, chega lá para se consultar, não souber de capoeira, é uma coisa fantástica. Ele dá uma importância maior do que o colega dele que é médico. Entendeu como é que é? E a gente tem que preservar isso e procurar estudar, pesquisar, trabalhar, dialogar, conversar um com o outro. A gente acha que é o bom, a gente vê a imagem do nosso aluno que você é o melhor, que o meu aluno é o melhor, o meu aluno é o máximo e tal, e a gente está acabando com o aluno, está destruindo o aluno. Porque o aluno já acha que é bom, que é o melhor, não quer buscar mais nada fora, nem por ninguém. Então a gente está estragando o aluno. Entendeu? Então, o problema é o seguinte, um diploma de médico é só ir na Praça da Sé, São Paulo, engenheiro, qualquer diploma você compra lá. Se você tiver 500 reais, você compra o diploma. Se você não pegar o diploma para dizer que é e não oficiar, trabalhar com ele, o cara é médico, compra um diploma de medicina, diploma de advogado, não vai advogar para ninguém. Ele vai morrer sendo doutor, meu irmão. Agora, médico da pele não, antes souber, mas ele não é. Porque aqui no centro não é. O Marco Machado falou no termo técnico e legal da coisa. Vou falar do lado emocional. De repente, uma sociedade leiga, ele faz o conhecimento, neto, mas não tem conhecimento daquilo. Mas quem vive na coisa, está com conhecimento que é bem. Aí eu cheguei a buscar. Você vê na minha concepção, você ser pai, amigo, mãe, materno, professor, psicólogo, médico, confidente. Uma infinidade de coisas. Você está preocupado dia a dia na renovação dos conhecimentos para passar, para saber se você sentir aquilo, se está certo, se está errado, o que você passar para outra pessoa, resumidamente, para que a pessoa evolui, preocupar com a evolução do seu comandado. Você sentir na pele, na carne, no sangue, no coração, chorar por dentro. Preocupar com a evolução da coisa, você está crescendo, você desejou fazer seus crescer junto com aquilo. Passar energia, passar lá espiritual da coisa. E aí você se pergunta, eu sou bom mestre? Você sente que falta algo para ajudar você. Você não precisa ser. Mestre Boca, o senhor é da mesma época que ele. Praticamente, né? Da mesma época que ele. Também é pioneiro. Como é que o senhor associa o tempo passado e com esse tempo presente, do qual o senhor está inserido e sempre atlético? Como é que o senhor se tudo isso? Eu nunca fui radical dentro da capoeira, sempre tentei acompanhar a evolução delas. Sempre flexível. Tipo, que capoeira, para ter esse assunto aqui, que ela está mudando, está se transformando. Tem mestre que é radicalismo. Radicalismo. Porque você incutir a modernidade, você pega, avalia coisas boas. Sem desmerecer a passagem. E é só isso. Não ser eclético, ser aberto, cabeça aberta. A capoeira fez isso. Abre a sua cabeça. Você não pode ser radical, fechar. Eu sou o dono, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu não posso. Como é que estava a pergunta aqui do mestre? Estou passando o lugar, eu respondi uma, eu quero falar sobre o mestre capoeira. O mestre capoeira, ele tem que assumir a capoeira. Assumir a capoeira. Como já vi um monte de mestre aí formado aí, está tudo na beira da armadura, coisa dançarina, advogado, quer saber? Quando chega esse é o mestre, não, o mestre capoeira que leva
bota a mochila nas costas e leva a capoeira para o mundo, para todo lugar. Esse é o mestre capoeira. Eu posso até ter uma coisa paralela, né? Como o Machado fala, uma orgulho, ter 3 faculdades, ter Machado é mestre capoeira. Mas a pessoa vê que a capoeira aperta, diminuiu o campo dela, ele esquece a capoeira. Só que foi formado há 20 anos, há 30 anos ele foi formado, ele quer pegar aqueles 30 anos parados, dizer que é mestre capoeira, porque hoje a capoeira, com essa evolução que teve a capoeira, o que está acontecendo, muitos sarcófagos está abrindo assim aquele barulho e apresentando um monte de mestre capoeira. Porque hoje é lindo, bonito, maravilhoso falar assim mestre capoeira. Mas na época que mestre capoeira era vagabundo, era... Eu enfrentei uma coisa uns 6 meses atrás. Pô, falaram um negócio do mestre boxe, só que vem capoeira. Eu falei, peraí. Porque ele é burro, né? Tipo assim. Eu falei, cara, peraí. Qual outra cultura que você conhece? Qual é? Aí eu comecei a chamar. Eu até um pouco áspero com ele, porque ele tentando dizer que eu sou mestre de capoeira. Eu falei, não desculpo não. Falta cultura sua, sabe o que é capoeira ainda? Eu vou ocupar os nossos governantes, que não andam no mundo. Talvez o brasileiro sabe o que é o nome da guitarra do Jimi Hendrix, mas não sabe o que é um berimbau. Mas isso não é culpa dele, é falta cultural. E hoje está mudando, graças, falando do nosso governo, ele não falou uma coisa. O pessoal está tendo mais contato. Hoje a televisão, tudo é abertura, é com capoeira, é isso, para mandar. De 10 anos para cá, a capoeira teve a explosão. 8 anos para cá, teve uma explosão. Entendeu? Que hoje, mas o mestre que é formado e não assumiu a capoeira, esse é o pior mestre que tem, é o mais complicado. O pior mestre é esse que não assume, que é mestre de capoeira. Como tem um monte, você conhece, um monte aí que é apresentado de roda, eu vejo ele como mestre. Porque ele não assume, ele é tipo aquele cambaleão, o mestre ali naquela roda, lá fora ele é outra coisa, não é mais nada. O mestre de capoeira você tem que ser em qualquer lugar, em qualquer coisa, tem que assumir ela. Porque ela existe, a capoeira existe várias coisas dentro dela, existem as coisas boas, ela te mostra um monte de coisa, como dizer, todo mundo aqui já teve uma saída graças à capoeira. Graças à capoeira. Isso, de repente parente, isso, e a capoeira está ali, ó, sempre do lado dele. Depois mais tarde você não era ela. Aí vem mais tarde o que acontece? A capoeira cobra muito pesado. A capoeira não morta mais.